Olá pessoal, bem-vindos ao nosso historiador Zônico. Bom, aqui é o historiador, né? Pessoal, só um aviso aqui já, né? A Mila, infelizmente, hoje não vai poder gravar comigo porque ela está gripada. Ela tá bem ruim, né? Ela tá com a voz bem machucada, bem ruim, porque ela tá com muita dor de garganta. Então ela não vai conseguir gravar pra gente. Então, hoje é só eu e vocês e eu aqui falando minhas besteiras, né? Bom, pessoal, primeiramente, né? Agradeço a todos que assistem os vídeos, espero que estejam gostando. Se estiverem gostando, pessoal, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, isso ajuda muito o canal a crescer. Eu sei, é um saco ficar pedindo isso, mas... Pô, gente, dá uma ajudinha aqui pra mim, né? Isso aqui me ajuda muito e eu consigo trazer mais conteúdo pra vocês, principalmente esses conteúdos de explicando MS que dá um trabalheiro do caramba. Então, dá uma moralzinha pra mim, deixa um like. Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui mais um episódio do MS da MS Zeônico. O MS da Federação foi mês passado, né? Esse MS da Federação foi o Jin, né? Então, se você não assistiu, aproveita, eu vou deixar aqui na playlist, tá? Agora você já assistiu, aproveita, dá uma olhada aqui nos outros vídeos do canal, também tem muita coisa. E hoje a gente vai começar com o MS Zeônico, tá? Esse MS Zeônico que eu tô fazendo hoje é um MS bem antigo, tá? É um MS que pouca gente tem conhecimento. Além de pouco conhecimento, menos gente ainda que sabe que ele até existiu, né? Mas esse aqui é um MS que vai ser ele é um MS da época do Zaku 1, tá? Então, se você tentou descobrir, vou dar mais 5 segundos para vocês. Não descobriu? Beleza, vamos lá. Pessoal, o MS do mês hoje é o EMS-10 Zudá. Para quem não conhece, sim, o Zudá foi um MS que ele foi criado na época antes de começar a Guerra de um Ano, tá? Esse MS foi um MS que competiu com o Zaku 1 para ver qual dos dois seria implementado para o exército zeônico. Mas, infelizmente, né, o Zudá ele também ficou conhecido como roleta russa, né? Porque você tem uma boa chance de morrer dentro dele. E não em combate, não pelo combate, né? O combate seria mais ou menos uma chance aí de 50% de você morrer em combate. O próprio MS já dá mais uns 50%, então dá mais uns 20, mais uns 50 não, né? Vamos dar mais uns 35, 40% de chance de você morrer do MS. Então, né? É um MS obscuro, né? Eu gosto muito dele, eu acho o design técnico dele muito lindo. Mas, vamos lá, pessoal. Aqui tem uma imagem dele, vocês estão vendo aqui, né? O Uso tá derrubando um Jin. Esse MS ele foi construído em pouquíssimas unidades, tá? Essa versão que a gente tem em visualização e a versão normal que a gente tem é uma versão modificada, não é a mesma versão que foi competir com o protótipo do Zaku 1. Esse aqui é a versão MS-010, que é a versão um pouquinho, né, melhorada. Mas daqui a pouco, na época da parte do desenvolvimento do MS, eu explico pra vocês. Vamos começar pela parte chata? Vamos pela parte chata do manual, né? Vamos fazer a parte técnica, né? Pessoal, vamos lá. Primeiramente, a altura dele, né? A altura dele é 17,3 metros. É um pouco menor que um prédio de 6 andares, tá? Seu peso vazio é de 61 toneladas, tá? Que é o mesmo peso do tanque M1 Abrams, tá? Ou seja, um tanque de guerra que a gente tem hoje, né? Você sabe que eu tenho esse costume de fazer as comparações com o que a gente tem hoje atualmente, tá? Eu tô me conferindo com a época de 2025. Se for assistir esse vídeo bem mais pra frente, aí é outra história. Mas por enquanto, é o mesmo que M1 Abrams, tá? Seu peso carregado é aproximadamente 70 a 80 toneladas. Eu não tenho como dizer muito qual que é o valor, porque assim, eu pensei mais ou menos, essa parte aqui é eu imaginando, tá? Imaginação minha, entre aspas, né? Porque eu peguei a maior parte dos outros MS e eu olhei mais ou menos o quanto que eles carregam de peso. Em média, um MS carrega entre 10 e 20 toneladas de carga, tá? MS da primeira geração. Então eu coloquei o peso dele entre 70 e 80 toneladas. Ou seja, o carregamento mínimo dele seria 9 toneladas e o carregamento máximo dele seria 19 toneladas. Tá?
Potência do seu reator é 1150 kW, tá? Que é um valor bem razoável. Se a gente for comparar com o Zaku 1, que foi a competição dele, né? Que é o Zaku 1. Eu tô comparando com o Zaku 1 Type B, tá? O Zaku 1 Type B, o reator dele é de 899 kW, ou seja, vamos arredondar, vai, coloca 900 kW. Ou seja, o reator do Zudá é quase. É mais de 20% maior do que o. Na verdade, é 30, praticamente 30%, quase 30% maior do que o reator do Zaku 1. Ou seja, isso deixa ele um alcance muito bom, tá? O alcance de sensores, sensores ou radares, né? Eu coloquei aproximadamente 3.000 metros porque eu tô me comparando com o Zaku 1, tá? Porque infelizmente o Zaku 2 não tem essa informação. Todos os lugares que eu procurei eu não encontrei essa informação explicando qual que seria o alcance médio dos radares do Zudá. Então eu tô calculando 3.000 metros porque seria bem próximo do radar do Zaku 1, tá? Essa parte de radar provavelmente não deve ser muito diferente, né? Da 2.900 o Zaku 1, coloquei 3.000, né? A gente coloca mais ou menos isso, tá? Pessoal, também, giro 180. Eu tô calculando aqui 1.44 segundos, aproximadamente. Por quê? Eu estou colocando o tempo de giro também do Zaku 1, porque os dois são unidades que foram construídas ao mesmo tempo, né? A única diferença é a construtora. O Zaku 1 ele foi criado pela Zeonic e o Zudá ele foi criado pela Zimad. São duas empresas diferentes. Eu vou falar um pouquinho delas aqui um pouquinho mais pra frente. Mas eu tô calculando que o Zudá ele é 20% mais potente do que o Zaku 1. Por quê? Pessoal, quando eu chegar na parte de desenvolvimento eu vou explicar. Mas eu vou dar só uma palhinha aqui. O Zudá basicamente ganhava em todos os aspectos de todas as diferenças contra o Zaku 1. Então ele se tornaria a unidade que seria seria utilizada pelo exército zeônico, tá? Mas aí vem a falha principal do projeto, que eu vou falar no período de desenvolvimento, tá? Então, seu tempo de giro, sua aceleração aproximadamente 2.93 G, tá? Pessoal, 2.93 G porque esse MS era muito, muito, muito rápido. Pessoal, o Zudá era um monstro em relação à velocidade. Dificilmente você vai encontrar um MS mais rápido do que o Zudá, tá? O Zudá, ele era literalmente um monstro em velocidade, principalmente por causa do seu reator e do seu propulsor, tá? O propulsor dele era muito potente, então acabava dando uma velocidade dele muito alta. Então eu coloquei 2.93 porque seria 20% a mais. Sua velocidade de cruzeiro seria mais ou menos entre 104 km por hora, tá? A velocidade média dele. E a sua velocidade máxima seria algo em torno de 414 km por hora. Por isso que eu falei, esse bicho voa. Isso aqui é basicamente se a gente for pensar, seria mais ou menos o quê? A gente pensar mais no Zudá seria quase como uma Ferrari. É uma Ferrari com motor zoado. Seria mais ou menos isso, tá? Pra gente ter uma comparação assim em relação à velocidade. Imagina assim, o Zakin 1 ser mais ou menos um Jeep, né? Uma unidade bem pra aguentar porrada, né? Mais pra algo mais utilitário. E o Zudá seria mais como uma Ferrari. Pra gente ter uma noção mais ou menos como seria essa história, tá? Pessoal, propulsores que ele tem. Ele não fala ele não fala direito quais os propulsores que ele tem. Onde estão os propulsores, né? Como aqui na imagem dá pra gente ver, ele tem 2 propulsores nas coxas, 4 propulsores auxiliares nas costas, um propulsor no pé e o propulsor principal nas costas, tá? Então tudo isso dá a propulsão principal de 58.700 kg. Ou seja, é a propulsão pra caramba. Se a gente for comparar aqui com o Zaquinho 1, a parte de Zaquinho 1, a propulsão dele
dá algo em torno de... Nossa. Os propulsores ele nem fala que é só 2 propulsores que ele tem nas costas. Tipo, 2 propulsores pequenininhos. E só. Então, não dá nem um terço da aceleração que o próprio Zudá tem. E por último, a blindagem dele, que é um aço super reforçado. Uma versão mais reforçada do que o aço, que é utilizado até no Zaku 1. O Zaku 1 usava aço de alta tensão. O Zudá usa aço de alta... de aço... aço reforçado, né? Ou também seria mais ou menos como... A diferença de aço é bem difícil de eu poder explicar aqui, pessoal. É uma parte assim, a gente tem uma parte... O aço dele é diferente do... O aço do Zaku seria um aço mais tensionável. O aço do Zaku seria um aço mais duro, em geral. Tá? Então é isso que eu posso falar aqui pra vocês, tá? Agora vamos pro desenvolvimento do próprio MS, né? Então vamos lá, pessoal. Desenvolvimento do SMS. Essa é agora a parte que a gente começa a se... Agora que começa a ficar bem interessante aqui, né? Pessoal, o Zudá, ele é uma arma bem... Ele foi um MS muito interessante em relação à parte de construção dele, tá? Deixa eu achar aqui, pronto. Na época, né, pessoal, na época que ele foi construído, o que aconteceu? Ele tava pra parte da criação do próprio MS, tá? Ele foi feito para competir com o Zaku 1. Quem criou o Zaku 1 foi a Zeonic, tá? E a Zimad foi a criadora do Dom e do Gelgug. Então a Zeonic criou o Zaku e o Goofy. A Zimad criou o Dom e o Gelgug. Então as duas empresas competiam para ver quem ganhava o melhor MS, tá? A Zimad, ela foi a Zimad, quando ela resolveu entrar nessa história de criar MS, ela não era uma empresa de criação de mobile suits, tá? A Zimad era uma empresa que criava propulsores para naves espaciais. Então, a Zimad pegou praticamente quase todo o dinheiro que eles tinham de pesquisa e desenvolvimento e falou assim, ó, monta um MS, se vira aí, né? E assim, se a gente for ver em relação à parte estética, o Zudá, ele era muito mais utilitário do que o próprio Zaku 1, tá? Então ele teve realmente uma vantagem muito boa, tá? Inclusive a versão de protótipo, eu vou mostrar mais pra frente, ela além disso ela tinha um terceiro braço que serviria como uma área extra para acessar armas aguardadas em hardpoints, como por exemplo, a gente pode ver aqui na perna dele, onde fica o machado, ele não fica na cintura, ele fica na coxa dele, coxa não, na panturrilha, né? Então assim, ele tinha mais hardpoints do que o Zaku 1, ele tinha mais velocidade que o Zaku 1, a blindagem dele era melhor, tinha o braço extra para fazer essa parte. Só que aí, né, na hora que eles estavam fazendo o MS, né, tava indo tudo bem para eles, ótimo. Falei, nossa, beleza, né. Aí um dos chefes projetistas, né, na reunião de criação do MS, falou assim, pessoal, eu tive uma ideia aqui boa, né, pro Zudá. Sabe aquele motor novo que a gente tava usando para as naves espaciais? Então, por que a gente não pega ele e tenta miniaturizar e colocar ele no MS? Pô, o bicho vai ficar potente pra caramba, porque é um propulsor de uma nave espacial. Vai ficar realmente extremamente potente, né? Tanto que ele só tem um propulsor, né? Por isso que ele é tão rápido. E aí, né, conversando, o projeto aceitou, né? Só que aí, eles pegaram um motor de uma nave espacial, que o motor já era um protótipo, que era o motor Júpiter, tá? Tenta diminuir o tamanho dele para o tamanho de um MS, ou seja, pegar esse motor que era para uma nave espacial de quase... a gente teve que pensar que o bocal deve ser mais ou menos de uns
30 metros, os caras reduziram esse negócio para o tamanho de uns 2 metros, 2 metros e meio de largura. Enfiaram no peito do MS, nas costas do MS e falaram assim, beleza, agora vamos embora. Né? Então, assim, em geral, na parte do projeto, realmente isso aqui seria ótimo. Porque quando foi levado para a parte de pesquisa, cara, esse MS fazia o Zaco parecer um lixo. O Zaco 1 parecia um lixo do lado do... Seria mais ou menos assim. Você imagina você pegar um MS de terceira geração, um MS da época do... Da época do contra-ataque do Char e colocar contra o MS da Guerra de um Ano. Imagina você pegar um Gundam e colocar ele pra lutar contra um Zaco 1. Cara, não dá. Não dá pra competir. Então, mais ou menos foi essa a ideia. Tanto que, por isso que eu coloquei até 20% a mais, porque a ideia minha de ter colocado 20% a mais é de tão bom que o MS era. Tá? Só que aí que vem o problema. Que eles deixaram... Deu um probleminha aqui na hora de construção do motor, né? Porque assim, o motor tava ainda na sua fase tava na fase de testes preliminares ainda. Então, eles tentaram colocar esse negócio gigantesco, que era um motor que era de uma nave, reduzir o tamanho dele para um negócio de uns 3 metros, colocaram no MS e não testaram, ou esqueceram de testar uma coisa. A estrutura interna do MS aguenta essa pressão desse motor tão grande no MS? Então, eles esqueceram de fazer isso. Aí o que aconteceu? O Zudá no meio do teste, o limitador do motor simplesmente não aguentou. Com isso, o limitador quebrou no meio do teste. Enquanto eles estavam fazendo um teste de... né, todo teste militar tem essa parte de fazer teste de tortura com a própria unidade. E na hora que começaram a fazer teste de tortura com a unidade, o motor do Zudá simplesmente forçou tanto que o MS inteiro desintegrou no ar, matando o piloto na hora. E com isso, o tadinho do Zudá, né, perdeu as imagens, perdeu o contrato, trancaram as unidades que sobraram, né, e deixaram lá por mais ou menos uns 3 anos, tá? Lembrando, pessoal, que o Zaco 1 ele foi lançado antes da Guerra de um Ano. Então ele ficou mais ou menos uns 3 anos esquecido lá dentro do hangar, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque ficar falando muito também ainda tô com a garganta ruim. E aí, né, quando estava chegando no fim da Guerra de um Ano, o exército siônico já dando desespero que eles já estavam, né? Que já tava perdendo pra tudo que é lado. E eles falaram assim, não, peraí. Né, a moral de todo mundo tava baixa. Falaram, não. Tá, peraí. Ah. Mesmo, né? Tem aquela coisa ali largada daquele galpão ali pegando pó. Vamos pegar ele, vamos dar uma lanternadinha aqui, uma lanternadinha ali, mexer uma coisinha aqui, mexer uma coisinha pra lá, né? Dar um tapinha pra cá, dar uma pouquinha pra lá, né? Deram umas arrumadinhas na estética do MS, deram uma lanternada, mudaram um pouco o motor, tá? Eles deram uma mexida realmente no motor, tá? Então eles não foi aquela arrumada meio porcaria. Pegaram algumas peças do Rikidon, né? Deram uma incrementada no limitador para que ele não forçasse tanto o MS. Colocaram o motor que agora chama de ser o motor Saturno, tá? E criaram ainda, para terminar de apelar o negócio, os caras vão lá e me colocam uma pós-combustão. Historiador, o que é pós-combustão? Pós-combustão, para quem nunca viu o termo de avião de caça, imagina assim, é mais ou menos, tá? Não é bem isso, eu tô colocando em termos leigos para vocês entenderem, tá? Mas a pós-combustão em um avião de guerra é o quê?
Você pega um avião de combate, tá? Isso aí era mais utilizado nos aviões da terceira para quarta geração de aviões de caça, tá? A quinta geração não usa mais combustão. Mas qual que era a ideia? Você pega combustível, depois que ele já passou pelo motor, já gerou aquela combustão, você joga combustível sem ser consumido pelo motor, joga na saída. E esse combustível vai queimar ainda mais vai aumentar, né? Já tá queimando o combustível antigo, né? Tá saindo aquele ar, aquele fogo. E você joga mais combustível ainda em cima. Com isso, você aumenta ainda mais a propulsão, tá? E aí, as informações que eu encontrei, tá? Essas aqui são informações realmente que eu encontrei. Daria um MS, uma média de uma velocidade de cruzeiro de 200 metros por segundo, que daria algo em... Não, velocidade de cruzeiro não, pessoal. Velocidade máxima da MS chegaria a algo em torno de 200 metros por segundo, que daria mais ou menos 720 km por hora. Ou seja, imagina o MS quase voando na velocidade do som. Se não me engano, a velocidade do som é 744. Não, é isso? Não lembro. Bom, é alguma coisa assim. Eu sei que é uma velocidade bem alta. Não, a velocidade do som é mais de 1000. É 1200 e pouco. Agora eu lembrei. Mas mesmo assim, a 720 km por hora é mais ou menos a velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro de um Boeing 747. Mais ou menos é algo em torno de 720 ou 740, se não me engano, km por hora. Então, assim, é muito rápido para o MS. Tá? Disso, os UDA foram criados apenas algumas unidades, tá? Pelo que a gente sabe, tá? Nessa versão que a gente está vendo aqui, a versãozinha azul, foram reativadas apenas 4 unidades, tá? Então, foi meio que uma peça de propaganda para mostrar que eles tinham uma nova arma que iria ganhar do exército da Federação, como uma arma de propaganda, tá? E não realmente tanto como uma arma letal, tanto que na época que eles fizeram o vídeo mostrando o MS vai lá e também faz a mesma coisa que fez no campo de testes. O limitador estoura, o motor sai totalmente de controle, começa a acelerar descontroladamente e o MS explode no meio do vídeo da propaganda. No meio do vídeo de propaganda. Então assim, não foi muito legal essa história não, né? Então, só sobraram 3 unidades, tá? Eu vou falar da parte de combate deles um pouquinho mais pra frente. Agora eu quero falar um pouquinho pra vocês, pessoal. Isso aqui é um dos sistemas que eu achei mais interessantes que eu já vi de um MS que os caras implementam, que a Zeonic implementou para um MS. Pessoal, esse sistema de absorção de choque é uma coisa que eu achei impressionante, tá? Além do sistema de absorção de choque, ele também serve como uma extensão do próprio braço. Vocês estão vendo aí que tem uma setinha, se vocês estiverem olhando, tá no braço esquerdo dele, né? Tá vendo que ele tá diferente do braço esquerdo para o braço direito, né? O braço direito é o que tá no seu cantinho aqui da tela e o braço esquerdo, né? Que a gente tá olhando o MS aqui de frente. Se a gente estiver de frente pro MS. Tá vendo que o braço dele estica? Qual que é a ideia desse esticar entre aspas do braço, né? Primeiro, a arma principal do Zudá é uma arma que eu já vou falar pra vocês, mas ele usa um canhão naval de 135mm. O Zudá é a única unidade que tinha capacidade de aguentar o tranco daquela desgranha daquele canhão. O tranco era tão grande que qualquer outro MS que não fosse o Zudá não aguentava o tranco da MS da primeira geração, é claro, tá? Mas, por exemplo, um Zaku 1 ou um Zaku 2 usar um canhão de 135mm arrancava fora o braço. Basicamente era isso. Porque o único MS que tinha essa capacidade era o próprio Zudá por causa desse sistema de puxar. Toda vez que ele dava o tiro, na hora que ele dava o tiro, boa parte do tranco era absorvido nesse sistema nesse sistema triplo ali eram tipo... São 3 amortecedores muito grandes que segurava o recuo da arma para que ele pudesse atirar.
Então, assim, por isso que eu acho legal. O Uzudali foi um MS muito bem pensado. Ele foi um MS muito bem criado para realmente aguentar isso aqui. O único problema dele era o motor. O motor dele era tão potente que ele não aguentava. Por isso que eu falei, por isso que eu até fiz aquela comparação. Imagina você ter uma Ferrari com motor estragado. Você tem uma Ferrari, literalmente você tem uma Ferrari dos MS, só que infelizmente o motor dele é tão potente que ele mesmo não aguenta o uso dele. Então assim, esse MS era muito forte. Se a gente for comparar para a época da primeira, dos primeiros MS, esse negócio aqui é um monstruoso. Tanto que, agora eu vou falar das três. Ele só foi deposto para combate em 3 vezes, tá? Primeiro, primeira, né, depois daquele teste desastroso, as 3 últimas unidades de teste foram enviadas para proteger uma linha de fugas única, que é onde ele viu o primeiro combate do espaço, tá? Eles resgataram um transporte único que estava fugindo de Odessa, né? Onde o capitão desse conjunto, o Jean-Luc Duval, tá? Luta contra um esquadrão de Jeans e Pauls que estavam atacando o transporte, e o capitão consegue destruir o Jean, líder do esquadrão, e várias Balls. Durante essa batalha, Duval, que era o líder, o líder do Jeans, e o que ele fez? Olha a ideia sacana que o Duval fez. Como o Zudar tem uma unidade muito potente em relação à propulsão, ele começou a ficar fazendo sacanagem com os outros MS, os Jeans. Os Jeans não tinham capacidade de chegar tão rápido quanto os Udas. Então os Udas estavam forçando tanto que o Jin explodiu o propulsor. Ou seja, não é só o Zudá que tem essa capacidade de explodir, mas se você começa a usar muito, causando muito estresse, qualquer MS o motor explode. Mas o Zudá, ele era muito. O Zudá tinha um motor muito temperamental, para dizer assim, tá? Então, ele causou fazendo isso, e também as outras unidades fizeram um dano enorme em praticamente tudo, tá? E aí, desse estresse também causou a desintegração do MS do Capitão Duval, tá? Dessa aqui sobraram 2 unidades apenas, tá? Aí elas foram mandadas pro transportador Jotunheim, tá? Que ele virou outras batalhas, tá? Outras 2 vezes. Na batalha de Jaburo e na batalha de Jabuaki. Tá? De Jaburo foi na Terra, então aquela imagem que a gente tem ali foi realmente. Tá? E na batalha de Jabuaki, por incrível que pareça, ambas as unidades sobreviveram. As 2 batalhas. Sendo a unidade da Capitã Cadillac. É o nome da capitã, tá? Foi mal, não... É o nome dela. Né? Foi gravemente danificada quando tava protegendo um Big Bang na Batalha de Jabuaki. Então, sobrou um único Zudá. O outro danificado, tá? Aí eu vou falar um pouquinho mais das variações, tá? E aí eu vou falar das versões variadas. Eu não vou falar isso agora. A gente tem aqui mais uma foto do Zudazão aqui, né? Ele na Batalha do Espaço. Essa daqui eu acho que não é a versão, não é a unidade do Capitão, tá? A unidade do Capitão, ela... não. Essa aqui é a unidade que aparece na Batalha de Jabuaki, tá? Por causa do símbolo que vocês estão vendo ali no saiote dele. Aquele símbolo do saiote é da nave Jotunheim, tá bom? Então essa aqui é a unidade que sobreviveu àquela primeira batalha. Pessoal, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho das armas e equipamentos. Né? Armas que ele tem, não tem muita. Tá? Ele foi um MS, como eu falei pra vocês, pessoal, ele foi um MS da primeira... Foi criado antes da Primeira Guerra. Foi colocado para ser utilizado depois, então assim, não tem muita coisa assim pra gente falar. Mas primeiro, vamos lá, né? Vamos para as armas mais comuns dele. Né, que é a M-120A1, 120mm Zaco MG, né? A clássica Zaco MG. Metralhadora clássica deles, com tambor de 100 disparos, utilizável para combates contra naves de batalha, mas totalmente inútil contra as MS ou usando Luna Titânio, né? O Jin,
ele não pode ser danificado porque o Jin usa titânio normal, não Luna Titanium, tá? Então o Jin ele pode ser danificado se acertar no corpo do Jin. Se acertar no escudo não vai fazer dano praticamente nenhum, porque o escudo dos Jins era feito de Luna Titanium, tá? Então, essa arma aqui, ela tem uma versão um pouquinho mais ruinzinha, né? Agora a gente tem aqui a HEL-SB 25K 220mm A 280mm A-P Zaku Bazooka. Pessoal, é a Zaku Bazooka clássica, né? É um nomezinho chato pra caramba de falar, né? Mas é a bazuquinha clássica de qualquer Zaku, tá bom? Ela é uma arma bem útil, tá? Tem a vantagem de ser, né, uma granada de 280mm, então ela tem capacidade de perfuração, né? Esse AP eu acredito deve ser para armor piercing, né? Ela é muito boa para acertar áreas de naves espaciais, principalmente principalmente propulsores ou cabines de controle. Então ela é muito boa, mas o projétil não é muito veloz, então é um pouco difícil de acertar os mais rápidos como MS. Mas se você estiver perto, vocês sabem o que acontece, né? Ele também utilizou a MMP 80-90mm Machine Gun, tá? Essa daqui é a versão atualizada da Zaku MG, tá? Então eles diminuíram o tamanho do projétil da versão da Zaku MG é de 120mm, essa daqui diminui para 90mm, ou seja, 30% a menos. Só que com isso ela aumenta a velocidade do projétil e a capacidade de perfuração. E também faz com que o MS tenha menos munição, né? Colocando um pente de 30 balas. E aqui a gente vai para a arma, realmente, que era a arma que foi a arma mais mortal e mais potente que um MS de primeira geração poderia utilizar, de rifle anti-navio, tá? Ah, mas historiador, eu falei rifle anti-navio, munição física, tá? Porque o rifle do Zudá, ele é realmente um rifle de munição física. Então é um rifle sniper com bala de 135mm. Pessoal, 135mm é mais ou menos uma bala de 13,5 cm. É quase o tamanho, quase uma régua de 15 centímetros, o tamanho a largura da bala. Então imagina o tranco que esse negócio dava no braço do MS. Tá? Então um tiro desse daqui era muito fácil de danificar uma nave severamente. Tá? Dependendo da nave de batalha, por exemplo, uma nave de classe Salamis, se você acertasse no motor, provavelmente você destruiria o motor e provavelmente você entraria na casa de máquinas. Né? Ou dependendo, se pegar no MS, dependendo de pegar, por exemplo, você pegou no peito do MS, é tchau. Inclusive que, além do tranco, mesmo com o Zudá usando os dois braços, ele ainda tinha que se segurar em uma posição mais travada para ele conseguir, né, segurar com o absorvedor de choque, porque ele não tinha como capacidade de fazer isso. E por último, que a gente tem de arma também do Zudá é o Stromfaust dele, tá? O Stromfaust, eu já fiz uma análise aqui, né? Já tem nos outros vídeos, mas vamos lá. Pessoal, o Stromfaust é um mini foguete, tá? Ele é um mini foguete que ele tem função de perfuração de blindagem por causa do sistema de carga oca moldada. Historiador, o que é carga oca moldada? A carga oca moldada são dois cones, tá? É um cone virado para dentro e um conezinho menor. É um cone na frente. Quando explode, em volta desse cone que está para dentro do explosivo, que ele fica imagina um cone virado para a parte da onde está saindo o propulsor do Stromfaust, tá? Então, ele tá lá. Quando aquele explosivo acerta um alvo, aquele explosivo deflagra e faz com que esse cone ele vire do avesso. Na hora que ele vira do avesso, imagina um cone de metal virando plasma. Sim,
A gente tem armas de plasma, só que é de uma forma bem brutal. Então, ele vira esse cone e faz com que ele vire tipo uma... Imagina um negócio que é uma bomba de mais ou menos uns 20 centímetros, fazer todo aquele metal, um cone de metal, virar um ponto de tamanho de mais ou menos de uma caneta para furar metal. É um cone de metal quente, um filete de metal quente do tamanho de uma caneta a mais de mil graus centígrados. Assim, não tem metal que sobrevive esse negócio. Então ele vai furar de qualquer coisa. Então, Stormforge tem um dano enorme, porém ele é muito difícil de mirar porque ele não tem nenhum sistema de mira, né? É a mão do próprio piloto e ele vai ter que mirar mais ou menos na base do vamos ver se tá certo, tá? Então vamos lá, pessoal. Armas de combate de corpo a corpo do Zudá. Ele pode utilizar 3. Tá? Bom, armas dele são bem poucas, né? Primeiro a clássica da Hit Rock, né? Hit Rock, pra quem não se lembra, o Hit Rock ele é sempre um machado superaquecido, né? A lâmina dele é superaquecida para cortar metal e blindagem. Qual que é a ideia? O exército da Federação, o exército zeônico não tinha a capacidade de criar armas de beams para fazer lâmina. Então o que eles falaram assim, pô, peraí, mas a gente pode utilizar o calor vindo do reator para aquecer essa lâmina que está aqui para dar mais potência de corte. Então, um cortador superaquecido vai cortar metal como se fosse manteiga, né? Então, sim, ela fica sempre guardada no hardpoint que fica na panturrilha do MS, né? Tanto que é aquele extensor para ele poder alcançar e pegar. A próxima arma que a gente tem aqui são os Knuckle Shields, né? Pra quem a gente fala, né? Knuckle Shield é a querida... Como é que eu vou falar? Querida arma Huey BR, né? É a nossa arma de base de... Vamos ver o que rola. O Knuckle Shield era um escudo de Zaco. Porque os escudos de Zacos, como eles eram muito danificados muitas vezes, deve ficar muito rápido, eles tinham uma super produção desse negócio. Então sobrava pra caramba. Então o que os armeiros faziam? Opa, tá sobrando, pera aí, daqui. Eles iam lá, pegavam aquele negócio, colocavam uns espinhos na frente e falavam, Bel, vai lá, usa aí, dá soco nos caras. Que funcionava muito bem. Além de ele ter uma capacidade de proteção pro próprio MS, tinha uma vantagem dele ser muito potente para dar uma porrada, porque você aumenta muito peso. Né? E por último, que é uma arma que já vem com o próprio Zudá, né? Que a gente tá vendo aqui a imagenzinha, né? Que é o escudo de espinhos. Esse escudo de espinhos, pessoal, ele normalmente ele pode ser guardado para dentro do próprio MS e ele só ser utilizado quando fosse necessário. Pessoal, igual imagina fazer, pegar o MS como o Zudá, que tem uma aceleração ignorante, colocar esse escudinho, jogar ele pra frente, colocar o MS segurando de frente e ele ir de frente, usando toda a propulsão num outro MS, isso aqui virava um pile bunker maravilhoso, porque ele ia perfurar qualquer armadura. Porque o Zudá tem uma aceleração ignorante. Você coloca isso, pega ele, liga na potência máxima, tá de frente pro cara e vai. Você vai empalar o MS inimigo como se fosse uma lança. Basicamente essa aqui é uma lança, né? Só que você tá colocando num MS que vai a 400 km por hora. Então imagina a potência desse negócio, né? E pessoal, vamos lá, a gente já tá acabando aqui. A gente tem aqui as versões e variações, tá? Então eu vou falar algumas das versões que a gente tem. Tem pouquinha coisa, não tem muito não, então já tá acabando o vídeo. A primeira que a gente tem aqui é a versão protótipo, tá? Essa aqui seria a versão original do Zudá, tá? Como a gente tá vendo também aqui é o motor Júpiter, que era o primeiro motor, tá? Não fala muito bem aonde seria esse braço do Zudá. Eu acredito que seja esse braço, ficaria ali em cima, né? Ali em cima nesse cilindro em cima, onde ficaria o bracinho escondido no meio. Eu acredito que seja por aí, né? Como vocês podem ver também, o escudo tá no
no braço esquerdo, ainda do próprio MS, só que era uma versão menor e não tinha os espinhos, né? Então, essa aqui era a versão original, que foi a versão que foi criada pro projeto lá do contra a unidade, tá bom? E o próximo que a gente tem aqui, por último aqui, é o Zudaf, tá? Eu peguei essa imagem de um builder, né? De um Gunpla Builder, tá? Que é o nome dele aqui embaixo, tá? Eu coloquei ele porque imagens do Zudaf são extremamente raras, tá? Lembra que eu falei pra vocês, eu contei já a história do próprio MS, né? Quando o Zudá, ele sobreviveu à batalha, sobraram uma unidade inteira, mais uma unidade bem danificada, eles pegaram essas peças, juntaram com as peças de um Guian, que tinha também sobrando, tinha peça de Guian sobrando, e montaram aqui e criaram o Zudá F, tá? O Zudá F, eles fizeram o quê? Melhoraram ainda mais o limitador do propulsor, colocaram outros propulsores auxiliares numa mochila, modificaram também o próprio rifle, tá? Fizeram o rifle do Zudá F ser um pouco menor, em vez de ser um rifle gigantesco, 135mm, colocaram um rifle de 95mm, tá? Então ele é mais fácil de ser manuseado e muito mais fácil de ter uma velocidade maior de saída, tá? Então, basicamente, ele é um Frank em MS. Eles pegaram a peça de um monte de outros MS, juntaram nele e falaram, tá aí. O Zudá é a obra literalmente do sistema Rue BR. Faz gambiarra aí e mete pau. O Zudá, o protótipo dele já foi feito para fazer o Zudá normal. Pegaram a peça do Rikidon e tacaram nele e falaram assim, vai, beleza, vambora. O Zudá F pegaram o negócio que já foi feito com peças de mistura de outros MS, juntaram mais o Guian, mais o Rikidon 2, meteram as peças e falaram, tá aí, funciona, é isso. E colocaram pro MS fazer ele funcionar. Então, basicamente, essa é a história do Zudá. Mas eu vou fazer o Zudá F, eu quero depois fazer um vídeo um pouquinho mais completo dele, tá? A única coisa assim, o Zudá F, como ele é a única versão, a gente tem certeza que a versão Zudá F não explode mais, tá? Então ele não explode, mas ele pode de vez em quando ser um pouquinho mais temperamental, tá? Ele às vezes dá aquela engasgada, né, no motor, dá aquela... volta a funcionar, né? E também colocaram mais os dois propulsores colocaram um tanque de combustível também para ele funcionar por mais tempo, tá? E continua com as mesmas armas básicas do Zudá normal, tá? E eu só não sei realmente se o Zudá F ainda tem esse sistema mantiveram o sistema de absorção de choque e extensão do braço. Isso daqui nunca foi falado em nenhum momento, tem essa informação. Então eu não tenho como dizer pra vocês, né? Mas é aquela coisa, vamos ver o que sai, tá bom? Então, pessoal, com isso eu vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a todo mundo que assiste os vídeos, espero que estejam gostando. Se estiverem gostando, pessoal, por favor, realmente, deixa um like aí no vídeo, deixa um comentário, isso me ajuda bastante, isso faz com que eu consiga trazer mais vídeos desses mais pra frente, né? A minha intenção nesse final de ano é tentar chegar a 500 inscritos até o final do ano. A gente já tá chegando em quase 210. Não sei se no vídeo que eu gravar já estaremos em 210, mas a gente já tá em 208, né, no momento que eu tô gravando agora. Então assim, pessoal, dá uma ajudinha aqui pra mim. Deixa um like, deixa um comentário, coloca alguma coisa que você achou. Se você acha que tem algum erro no meu vídeo, também deixa aqui nos comentários. Vamos discutir, vamos conversar aí pra ver o que vocês têm de alguma ideia. O que vocês gostaram, como é que tá, se tá bom, se tá ruim. E, bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo, muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.